no altar, pois Jesus está pronto a perdoar. Meu melhor amigo é Jesus. Cante com vida, irmãos. Minha vida Ele conduz, estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Graças a Deus, né? Ele é perfeito, Ele é especial. E todos que encontram com Jesus e têm uma experiência, Ele não pode trocar com mais nada. Que todos possam ter isso. Paulo, quando ele falava para o rei Agripa o que aconteceu na vida dele, aquela experiência que ele queria que todos tivessem, e o rei Agripa disse: Paulo, quase me convertesse, mas as muitas letras, né? Olha, que essa noite, através do Espírito Santo, possamos ser todos convertidos, e que possamos ter essa grande experiência que é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo é o 3. Quarta-feira a gente falou um pouco sobre esse assunto. Hoje vamos seguir em frente, né? Abrir um pouco mais sobre esse assunto. Também falamos em Itajaí, mas vamos ver de outra maneira esse mesmo assunto. Estamos gratos a Deus por tudo, pela proteção e pelas bênçãos, né? Continuamos orando uns pelos outros, pelas suas necessidades. Você achou? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler o 3, depois o 9, o 10 e o 11. Escute bem, irmão. Preste bem atenção, porque Paulo está dando uma condição para a igreja daquele tempo. E existiam muitos irmãos que achavam naquela época que a ressurreição já estava sendo aberta. E Paulo teve que combater isso. Por isso que ele escreve essa carta. Ele usa algumas expressões para dizer assim: está errado. Escute bem. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então tem que vir alguma coisa chamada apostasia, né? Esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No 9, a esse cuja a vinda é segunda a eficaz de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e como todo engano da justiça para os que perecem. Olha só, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não é que Deus está derramando esse amor, agora eles não querem esse amor. Você entende essa leitura? E por isso Deus lhe enviará, olha só, Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, lemos a Tua Escritura. Nosso mensageiro diz que devemos ler as Escrituras em todos os cultos. Agora, Pai, o homem lê, mas quem revela é o Espírito Santo. Que essa noite o revelador, o Espírito Santo, possa penetrar no coração dos Teus filhos e revelar essa palavra aos seus corações, porque este é o tempo, esta é a hora. Paulo estava falando em um tempo passado, mas nós estamos vivendo este tempo que Paulo está dizendo.
Perdoa as nossas transgressões e ajuda-nos, Pai, nesse momento tão crucial, Senhor. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. É importante, irmãos, que a gente preste bem atenção sobre o assunto, porque o assunto está envolvido a uma palavra: apostasia. Para nós, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E você logo diz assim: irmão Arantes, eu não vou pegar esse espírito de apostasia. É um espírito, é uma condição, é um estado de espírito. E devemos cuidar muito com isso, porque o irmão Brano, ele vai trazer dentro da mensagem, ele abre para Apocalipse capítulo 3, que diz que chega naquele tempo, a igreja saca Jesus e coloca para fora da igreja, e ela está acostumada com as suas tradições, costume e tudo isso. E é isso que nós não queremos, irmãos. Queremos que nós todos temos o Espírito Santo para estarmos aquecidos no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem aquecimento. Sem aquecimento, entra para uma apostasia. Apostasia é uma dormência, é uma coisa morna. Ela não é nem frio e nem quente. Ela está no meio. Então, quando você fala da palavra de Deus, a pessoa que é morna vai falar assim: amém, tranquilamente. Mas é um amém que não está num nível quente. Amém, com certeza, com definição, com convicção que Deus está movimentando isso. Agora, Paulo, ele está dando uma advertência. Para quem? Para o nosso tempo. Apostasia, irmão, como eu falei, e o mensageiro sempre vai falar, não é como você está perdido. Nunca vai ser dessa maneira, mas ela pode te levar a estágios, até chegar a uma linha. Por isso que a apostasia, eu vou dar um exemplo para vocês, tão claro, que você vai pensar: sabia que Abraão, ele se apostatou? Daí você diz: Abraão não é o pai da fé, irmão Arantes? É o pai da fé, mas se apostatou. Naquela ação, quando ele vai para o Egito e diz assim: essa mulher é a minha irmã. Ali ele se apostatou. Saiu da verdade. Porque a esposa dele era Sara, e Sara era sua esposa, não era sua irmã. Mas ele temeu da sua vida, porque existia um faraó no Egito. Graças a Deus que esse faraó também orava e entoava e falava com Deus em suas orações. E a Bíblia diz que esse faraó era justo. Interessante, né? Esse faraó justo. Por isso que Deus veio ao faraó e falou assim: essa mulher que você está tomando é mulher do meu profeta. Abraão era um profeta. Olha só. E ele se apostatou. Daí você pensa assim que você não pode se apostatar, é? Estou mostrando uma coisa importante para você. É um momento, é um estado, é um espírito. E todos nós devemos lutar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Por isso eu estou dando esse exemplo, para você entender. É uma batalha espiritual. E isso, você tem que ter Deus para te ajudar a vencer isso. Mas daí você diria assim: irmão, mas para que o irmão está mostrando esse quadro? Para que estamos dizendo? É porque vivemos isso. As pessoas se afastam de Deus, se afastam do companheirismo, se afastam da igreja, ou ficam na igreja, mas eles estão apostatados. E a igreja não é para isso. Deus trouxe uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Onde foi constituída a igreja? Em Atos 2:38. O que aconteceu com ela? Entrou línguas de fogo repartidas sobre ela. Eles estavam cheios. E é essa a igreja que eu espero que estejamos no final do tempo, cheio desse poder. Agora, depende de quem? Depende de nós? Não, depende só do irmão Arantes? Não, depende só do irmão tal? Não, depende de todos nós. Vamos fazer uma fronte, vamos tomar posições
correta com a palavra de Deus. Quando tomamos isso, unimos nossa fé. Falei de brasas lá em Itajaí. Uma brasa, o que você acha? Uma brasinha aqui. Dá para fazer um churrasco, só uma pedrinha de brasa? Irmão de céu, acho que não, né? Então precisamos de várias brasas e deixar o Espírito Santo soprar sobre essas brasas. Ali sim vai virar um fogo. Agora, cada um tem que fazer isso. Não deixar a apostasia entrar em sua vida. E a apostasia é muito simples. Eu vou ler algumas coisas que o irmão Brana fala que pode entrar a apostasia em você. Alguns detalhes que podem acontecer em sua vida. Então eu queria primeiro mostrar alguma profecia, para a gente entender como são feitas as profecias e como trabalham. Quando você fala de Mateus 24, você logo diz assim, opa, isso aí era para o nosso tempo, irmão Arantes. Esse é para o nosso tempo. Mateus 24 fala de tantas coisas que vai acontecer assim, sim, isso é verdade. Mas existem transições que foram para lá. Eu quero que você preste atenção para a gente ler. Eu vou ler primeiro Mateus 24, no versículo 15. Escute bem o que é a narrativa. Quando, pois, vide que a abominação da desolação que falou, olha, quem que falou? O profeta Daniel. Está no lugar santo, que quem lê, atenda. Opa! Então, peraí. Isso dá para ver que é para os judeus. Eles estão lendo o livro de Daniel. Havia uma informação que o profeta Daniel deu. E quando acontecer isso, atenda. Você percebeu? Agora, o que é isso, irmão? Daí a gente vai para frente. Ele vai dizer assim, ó. Então, os que estiver na Judéia, fujam para os montes. Você percebeu? Eu estou na Judéia, eu estou em Jerusalém. Toda cidade judaica, ela é cercada por muro, irmão. Quero que você entenda. Não é como aqui, para dizer assim, se a gente tivesse um bairro aqui, toda a cidade era cercada por muro, para não ter invasão de inimigo. Então, existia só um portão estrutural, e a cidade era toda fechada. O que a profecia de Daniel está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, fuja. Para onde? Para os montes. É uma profecia. É para aquele tempo. Então, se eu estou apercebido, e estou prestando atenção, é o que é o nosso tempo também. Você está prestando atenção que Paulo diz? Vai ter um quê? Uma apostasia. Você já percebeu que tem uma apostasia, né? Eu preciso dizer para você que está tendo uma apostasia? Preste atenção. Olhe ao redor. Você vai perceber isso. Agora escute bem. Aqui é a mesma coisa. Daniel está definindo um assunto e agora Jesus Cristo está usando essa mesma expressão para definir o acontecimento. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. Eu estou trabalhando lá no telhado, eu estou resolvendo alguma coisa. Está vindo o exército. Vou querer pegar alguma coisa? Ele diz assim, ó, vai-te. Ah, não, pega aí, pega a mala, pega não sei o que, ajunta isso aí, bota em cima do burrinho, vamos mulher, vamos ajuntar tudo, pega mais coisa, vamos levar, e vamos embora. Não é essa, não é isso que ele está falando. Você olhou, vai em retirada. É isso que ele está falando. Escute o que está acontecendo aqui. E ele vai dizer assim, ó. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Eu estou trabalhando no campo. Pô, vou ter que voltar em Jerusalém e pegar minhas coisas para depois fugir para o monte. Ele falou assim, ó, não volte. Você está entendendo? Não volte. Ele estava vendo alguma coisa chegar. Você está percebendo? Ele está vendo que está vendo um exército chegar.
Eles pensam assim, eu vou voltar. As muralhas, toda essa estrutura, eles não têm como entrar. As pessoas começam a razoar da mensagem. A mensagem, ela está ali, é uma profecia. Eu quero que você entenda, isso é uma profecia. Se ele disse assim para você, você viu, eu não volto mais, daqui eu vou para o monte, com essa roupa do corpo mesmo. Ele não está querendo que você volte à cidade. Olha que ele vai continuar dizendo, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as vestes, mas ai das grávidas. Agora ele vai dizer uma coisa importante, ele está, ai das grávidas, e das que amamentam naquele dia. Por quê? Elas conseguem correr? Uma grávida sai correndo com um barrigão desse tamanho assim, ó. Ai das grávidas. Ou no colo. Ai das grávidas. Você está percebendo? Olha as advertências. Quem está falando aqui, essa narrativa, é Jesus Cristo. Escute, olha outro ponto importante também. Ele vai dizer assim, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Primeira coisa, no inverno e nem no sábado. No inverno por quê? Como é que você vai correr por montes se está tudo cheio de gelo? Então ele fala assim, ora para não acontecer nessa data de inverno. E a outra coisa que ele está dizendo, que não seja no sábado. Por que não é no sábado? Todos os portões da cidade estariam fechados, ninguém entra e ninguém sai. Agora eu vou falar sobre história, irmão. Diz que no ano 70, General Tito cercou a cidade de Jerusalém. Você pensa que ele entrou? Ele ficou acampado ali e não deixou mais nada entrar. O que aconteceu com o povo? Eles comiam casca de árvore, raiz de árvore, comiam, e as pessoas estavam morrendo de fome. O que aconteceu? As próprias mães comiam as mães das outras que morriam. Você está pensando que isso é uma brincadeira? E eles depois entraram, aqueles que estavam acabados, que não tinham nem força, já tinham num esqueleto, eles passavam a espada neles. Assim foi. Aqueles que não obedeceram o quê? A profecia. Aqueles que não escutaram o quê? A palavra de Deus. A quem Daniel falou sobre isso. Você agora entendeu? Agora, coisa nossa, irmão, olhe para nós. Olhe para o tempo que estamos vivendo. Que Deus fala assim, ó, nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Por quê? Por causa da iniquidade. A iniquidade é saber a coisa que você não pratica, que é verdade. Nos últimos dias haveria uma apostasia. Já pensou nisso? Isso é momento de nós meditar. E é momento quando você chegar em casa e dobrar e pensar, ou um lugar que você gosta de olhar, se você assenta no teu jardim, ou se você gosta no seu quarto, é melhor você meditar sobre isso. Porque a coisa está à porta. Nunca teve, irmão. Olhe, eu não estou brincando com isso. Analise. Vê como a igreja está. Analise. Então, quando você se depara com profecias, essa profecia foi para aquele ano 70. Mas quando você passa, interessante que quando Jesus começa a falar o versículo 21, ele já lança todo esse versículo para o nosso tempo. Interessante isso, né? Jesus está falando de um assunto e de repente ele sai daqui e começa a falar para o nosso tempo. É uma coisa incrível isso na Bíblia. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa lê a Bíblia, pensa que é assim, ó, é toda a vida a mesma coisa que vai contando. Não, preste bem no 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Olha, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Daí você diz, mas irmão, está aí, eles não morreram lá assim? Opa, ele está falando de uma coisa muito maior que Malaquias fala. Grande tribulação. Ele está falando, Jesus está falando agora de uma coisa que nunca houve no mundo.
e nunca mais vai ver desse sentido. Olha o que ele vai dizer no 22: e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, é por causa de vocês. Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer para você, se você for sincero, você sabe. Se a nossa geração passar, qual é a outra que tem? Que ama a Deus? Fala para mim. Cave isso. Pense nisso, irmão. Cada vez que a geração... Sabe por quê? Cada vez que a geração vai vindo, a outra é mais fraca. Quando é mais fraca. O irmão Bruno explica isso sobre avivamento. Ele diz assim, ó, o avivamento chegou, a coisa está fervendo. Passou um ano, já começou. Passou mais outro ano, já está assim. E de a pouquinho estão apostatados. Por isso que quando começou esse avivamento na rua Azusa, lá, se lembra? Lá no comecinho, lá, ele começou esse avivamento, durou muito tempo. O avivamento foi. Eu me lembro disso quando eu estava ainda dentro da Assembleia de Deus. Havia avivamento. E alguns aí que conhecem a história, que são mais antigos aí, sabem o que eu estou falando. Hoje vai tendo uma redução, mas Deus não quer em relação aos filhos, às filhas de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Daí você diz assim, mas amor, o amor está esfriando. Não. Para quem? Você tem que entender para quem. Uma coisa que eu quero colocar no quadro, que eu coloquei lá em Itajaí, para a gente ter isso em nossas mentes. Porque muitas vezes, irmão, vou colocar aqui. Justo, injusto, e vou colocar aqui, ó, noiva. Na Bíblia sempre fala assim, ó, o justo viverá pela fé, não é isso? Amém? O justo viverá pela fé. Você vai ver homens de Deus que foram justos, e isso a Bíblia sempre falou, esse homem foi justo pela uma ação que ele fez. Agora tem vezes que eu fico pensando, daí você tem que ler qual foi a ação que ele fez para ele ser justo. É interessante isso. Irmãos, quando você, vamos pegar aqui, José. A Bíblia diz que José, que casou com Maria, quando aconteceu aquela situação, aquele problema, ele saiu daquele jeito, e a Bíblia diz, ele era um justo. Porque o que aconteceria? Ele podia dizer que ela cometeu um erro e ser apedrejada, não é? Mas ele não fez isso. E a Bíblia considerou ele justo. Agora, justo com o quê? Porque ele tinha uma graça. Você entendeu? Agora você percebe que Jesus também sempre usou graça. Sabia que para você ser o justo, você pode usar só isso aqui, ó. Só lei. Sabia? Se tu está de acordo com a lei, você é considerado um justo. Mas no reino de Deus, não dá para ser só aquilo. Para você ser um justo, na condição que é aqui, ó, você tem que ter graça. Porque você sabe o que aconteceu com a lei, né? Eu vejo muitas vezes irmãos querendo lei. É incrível que eu pareço. Quer ver quando dá um problema? Eles já pegam o fogo e querem lei. Já viu disso? Quando você já está assim, não, mas a Bíblia diz isso, puf! É bem isso que acontece. Ah, mas a Bíblia diz aquilo, puf! Mas aqui está vendo aqui, tá? Aonde que ele está? Ele está aqui, ó, na lei. Você já viu Jesus fazer isso?
todos os momentos que Jesus foi ajudar alguém, ele aplicou foi o quê? Graça, irmão. Em todas as lutas e batalhas, ele tentou mostrar graça. E isso mostra uma coisa que define nós, irmãos. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente se depara com essa condição aqui, é muito diferente dessa. Por isso que a Bíblia fala, e Jesus explicou uma coisa muito importante na Bíblia, ele usa uma parábola para dizer isso aqui, ó. Esse. A única coisa que está diferente daqueles dois é porque a noiva, ela tem o Espírito Santo. A única coisa. E a gente já aprendeu bastante isso, mas eu gosto de frisar para a gente estar na nossa mente. Quando o Espírito Santo está em você, não tem ninguém aqui que possa julgar você. Não existe isso. De maneira nenhuma. Se o Espírito Santo está naquele jovenzinho sentado ali, ninguém daqui pode julgar aquele jovenzinho. Porque como você pode julgar o Espírito Santo? Não tem como. Então, quando você tem o Espírito Santo, você nunca será julgado. Você entende isso? Porque quem mora aqui dentro de você é o Espírito Santo. Então você não pode ser julgado. Agora, esses dois aqui, todos eles podem ser julgados. Agora, quando esse é julgado, vamos descobrir que existe um justo. E quando vai ser julgado, que é um julgamento, o trono branco, vamos descobrir que existe um injusto. Então, para você saber se existe um justo, tem que ter julgamento. Para você saber que tem um injusto, tem que ter julgamento. Para você saber que a noiva não tem julgamento, porque ela se tornou a própria palavra manifesta aqui, irmão. E o que você tem de diferente do justo e do injusto? Graça. Você começa a entender qual é a diferença? Por isso que Paulo vem e diz assim, ó, a gente vê por espelhos. O espelho antigamente era ruim de se ver, né? Hoje o espelho, se a gente viu, o cara até se assusta. Está aparecendo a ruga, cabelo branco, né? É muito claro, o espelho hoje é muito perfeito. Mas naquela época, quando você se olhava no espelho, havia dificuldade para ver. Então, como ele vai dizer assim, é como o dia vai clareando até se tornar-se perfeito. Então ele diz assim, precisa de fé, precisa de esperança, mas o maior desses três é o amor. Então tudo se para no fundamento do final, que é amor. E o amor só tem uma maneira de você produzir, é graça. Quando eu vejo irmão trabalhando na graça, eu fico feliz, irmão. Quando eu vejo os irmãos que começam a entender isso aí, começam a trabalhar isso, isso vai mudar muita coisa em nossas vidas. Então, esse é o ponto de não entrar em uma apostasia, porque a apostasia é o amor que você tem do mundo e faz tirar Deus de sua vida. É difícil isso? Não, né? Eu acho que conseguimos imprimir um pouquinho sobre isso. Por que é o amor? Escute bem o Bombrana dizer uns pontos que eu já li aqui, mas quero reforçá-lo. Hebreus capítulo 2, ele vai dizer assim, ó tabernáculo Brana e visitantes. Deixe-me lhe dizer algo. Agora, se você negligenciar o testificar da glória de Deus, como é que estamos? Estamos testificando? Ele é teu Deus? Ele é o teu Salvador? Você chega e tem coragem de dizer assim, não, Deus mudou a minha vida. Quando você fala assim, Ele mudou, eu tive uma experiência com Deus que Ele me mudou. Quando você está falando um testemunho de Deus, o que é isso? Você está dizendo que Deus é especial, que Deus transformou a tua vida. Então, o que o irmão Brana está dizendo? Ó tabernáculo Brana, ó visitante, se você negligenciar, olha o que ele está dizendo, testificar da glória de Deus, quando você não fala de Deus, quando você não louva a Deus, quando você não canta para Deus, você está fazendo o quê?
Se você negligenciar, dar a Deus louvor e glória, num desses dias você se encontrará frio, formal, apostatado. Maior advertência que essa? Ele fala assim, ó, dê louvor a Deus. Como escaparemos nós de negligenciar tão grande salvação? Irmão, não adianta você conhecer a palavra toda e não abrir louvor. Não existe isso. Louvor não é cantar também, você entende? Cantar é uma coisa, louvor é outra, né? Quando eu glorifico a Deus, eu estou dando louvor a Deus. Por isso que quando você vê alguns homens de Deus abrindo louvor, ele está glorificando a Deus, colocando Deus em seu determinada posição, e ele sabendo que ele é muito pequeno para isso. O problema é que o homem é assim, ó, quando ele começa a crescer, ele já acha que ele é um Deus. Irmãos, muitos cairão nisso. Muitos cairão nisso. Eu não estou falando da congregação, eu estou falando de homens que acham que estão na frente e se tornam deuses. Ou melhor, né, para você entender mais simples, reizinhos, né? Então, toda a honra, toda a glória, por isso que o irmão Bruno, ele está dizendo isso. Se você não fizer, acontece uma coisa, porque você precisa de Deus, em todos os sentidos. Agora na mensagem perguntas e respostas, ele vai dizer assim, irmãos, ó, agora, na sua pergunta, você está falando a respeito do mau espírito que veio da parte de Deus para atormentar Saul. Peraí. Como é que veio um espírito da parte de Deus para atormentar Saul? Você entende por que o rei Saul foi atormentado? Olhe bem. Ele está mal-humorado. Você captou? Eu estou mal-humorado, quebrando, sem forma, com condição, porque em primeiro lugar ele era um apostata. Espera aí, vamos entender o que o irmão Morano quer dizer aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está nessa condição, por isso que ele está mal. Nessa condição, porque primeiro houve um afastamento da verdade. Daí agora ele está mal-humorado. Você entende isso? Se ele não está apostatado, como vai entrar um espírito mau? Não tem como. Você entende? Faz assim, ó. Como pode um espírito mau entrar aonde tem um Espírito Santo no coração? Não vai entrar. Agora, quando eu afasto e estou apostatado, entrou uma situação que ele fica mal-humorado. Você começa a entender? Você se lembra da história? O que acontecia? Ele estava ali, Davi chegava, ele estava mal-humorado, Davi chegava e ó, carpa. Aquele espírito que estava ali saía e ele ficava bem. Estava só em Davi tocar. Você começa a entender? Quando você toca, quando o irmão está tocando aqui, e você entra no espírito, vai saindo. Quando o irmão está louvando aqui, cantando aqui, e você recebe o hino, vai saindo. Você vai se libertando, e você vai tendo uma experiência ali. E aquilo ali, se você dá liberdade, você sai da apostasia, e agora você está quente. E quando você está quente, a tendência é o quê? É fazer as boas coisas. Então, a apostasia, irmão, não é a perdição.
O irmão Brana fala aqui, eu tenho muito claro para você dizer, mas você deve cuidar com isso para ela não chegar a um nível tão grande. Vou mostrar para você. O rei Esaú não estava apostatado? Ele perdeu a salvação dele? Não perdeu. Aí que eu vou dizer para você, Davi também não teve apostatado? Ele perdeu a salvação dele? Também não. Abraão, ele também não mentiu? Ele não estava apostatado? Estava, também não. Só que o irmão Brana ele vai dizer assim, ó, quando você se apostata, você paga um preço pela ação que cometeu, mas não que você está perdido. Amém. É bom você entender isso, porque tem vezes que você diz assim, mas aquele irmão estava desse jeito assim, e de repente Deus pode trabalhar nele, ele vai vindo, e de a pouquinho ele está no lugar correto de Deus. Amém? Vamos então pegar mais um pedacinho aqui em relação a isso. Eu tinha anotado. Ah, sim. Vamos ler isso. Mateus, você está aí, né? Mateus 20. O verso é 1. Escute bem, essa história vai nos ajudar a entender também a questão do justo. Eu vou perguntar a vocês, hein? Olha bem. Mateus 20. Começa com o verso 1. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de uma família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele está saindo de madrugada para assalariar alguns trabalhadores. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Então existia um valor X para o dia de serviço. Vamos considerar hoje 150, 200, não sei. Mais ou menos aí para você entender. Existe um valor X, R$150 por dia por aquele serviço. Tem esse, do trabalhador na vinha. Daí ele vai continuar dizendo assim, ó. E saindo perto da hora terceira, que é 9 horas, viu outros que estavam ocioso na praça. E disse, ide também para a vinha, e dar-vos-ei o que for. Olha só, agora ele está dizendo, vou dar o que é justo. Ele não está dizendo que vai dar o dia todo de serviço. Ele diz assim, vou dar o que é justo. Eles estão entendendo. Porque o primeiro, ele ganhou todo aquele dinheiro que era os R$150. Ele falou assim, agora eu vou dar o que é justo. Vai 1 hora de atraso, vou dar o que é justo. É isso que ele está expressando aqui, ó. Ele diz, ide também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora nona, da hora sexta, que é meio-dia, entre nona, fez o mesmo. Então ele foi lá, perto do meio-dia, tinha gente lá, ele faz isso de novo. E depois ele saiu perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou, por que estás ocioso todo dia? Ele disse, porque ninguém nos assalariou. Disse ele, ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. Essa 1/10 é assim, irmão. Nosso serviço termina às 18 horas. 1/10 é 1 hora antes, então é das 5 horas. Quando ele contratou, faltava 1 hora para terminar a jornada de serviço. Agora, o que Jesus está querendo falar com essa parábola? Ela não tem a ver com dinheiro. Ela tem a ver com a condição dele ser justo. Estranho, né? Vamos entender esse pedacinho. Vê se consegue acompanhar isso. Ele vai dizer assim no 8. E aproximando a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e pague-lhe a jornada, começando pelo derradeiro, pelo último, até o primeiro. Aquele que trabalhou 1 hora, chama ele primeiro. Dá-lhe um salário.
dá-lhe os 150 reais para ele. Daí chama o outro, dá-lhe, ele foi dando. Todos receberam 150 reais. Opa, chegou lá aquele que chegou primeiro, trabalhou o sol ardente, ele falou assim: poxa, que negócio é esse? Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. E chegando os que tinham ido perto da hora 1 receberam o dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Então, aqueles que chegaram primeiro pensaram assim: não, vamos receber mais, porque ele pagou 150 para aquele, agora nós que estamos trabalhando já desde de manhã, vamos receber mais. Será que ele foi injusto de dar 150 reais para aquele que trabalhou 1 hora? Há aqui injustiça? O que você acha? Você já pensou? Aquele trabalhou o dia todo, paguei 150, mas é o que eu falei que ia pagar. Daí passa aquele que está lá no finalzinho, só trabalhou 1 hora, mas eu pago 150 para ele também. Será que eu sou injusto? Eu não sou injusto porque eu contratei com aquela pessoa e vou pagar o que determinou. Isso não é injustiça. Agora, o que está acontecendo aqui é uma graça. Presta bem onde está a graça aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: olha só o que aconteceu aqui. Vindo, porém, os primeiros cuidaram e haviam de receber mais, mas no mesmo modo nenhum recebeu, de mesmo modo recebeu um dinheiro cada um, e recebendo murmuraram contra o pai de família. Olha só, dizendo: estes derradeiros, esses últimos, trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Fiz alguma coisa errado? Contratamos desse jeito, eu fiz alguma coisa errada? Não. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do meu dinheiro? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Você agora percebeu? Jesus está colocando isso para dar uma coisa interessante, irmão. Esses homens são trabalhadores. Esses homens com certeza têm família. Aquele homem trabalhou 1 hora no final do tempo, ele tem família. Então, paga para ele também. A mesma coisa. Porque não vai ser porque esse trabalhou mais, que aquele também precisa daquele salário daquele dia. E agora, se eu quero ser bom, eu não contratei para ti que era 150, eu estou me pagando para você, por que você está murmurando contra mim? Não. Agora, o que estou querendo dizer aqui é que eu quero ser bom para essa pessoa, para ele poder ir para a sua casa. E aí que está o problema, irmão. Daí você vai dizer assim: não, mas irmão, será que não seria mais justo então pegar, fazer um cálculo aqui, botar aqui, daí eu vou dar, aquele trabalhou tanto, então eu vou dar tanto, esse aqui que trabalhou tanto. Não, ele está falando de vida. Ele está falando de vida. Então vou pegar calcular ali, então eu vou ter que dar 10, 15 reais para ele. Pega 15 reais e vai embora. Aquilo ia ajudar na família dele? Você está entendendo? Seria tão pouco, né? É assim a Deus conosco, irmão. Ele está falando de vida. Ele está falando da tua alma. Por isso que ele está dizendo assim, ó: tome cuidado com a apostasia. Se afaste da apostasia. Entre na presença da palavra de Deus. Sirva a Deus de todo o teu coração para ser cheio do Espírito Santo, porque o tempo está à porta. Como aconteceu lá atrás, no General Tito, que aqueles que não ouviram ficaram dentro da cidade. Teve um grupo que saiu da cidade, fugiu para as montanhas, surgiu e foram abençoados. Mas teve muitos que ficaram ali e morreram dentro da cidade. Assim é hoje, irmão. Deus está nos advertindo, é o tempo que estamos vivendo. É para nós estar ligado, realmente amando a Cristo e no poder da palavra. É para nós nos esforçar o máximo.
É para nós estar dedicado, quando tivesse culto de oração, todos estar aqui. Porque é o seguinte, irmão, eu, como uma andorinha, eu não faço verão, mas eu só estou falando o que a palavra diz. Porque quando nós estamos unidos e amamos uns aos outros, nos esforçamos para estar reunidos na presença de Deus, tem que acontecer alguma coisa, irmão. Agora eu dependo de você, você depende de mim. Para de ser egoísta. O problema é quando somos egoístas. Temos que depender um do outro, porque naquele dia, quando Jesus falou para os discípulos, ele falou assim, ó, se reúna em Jerusalém, fique lá, até que do alto seja revestido. Então tem alguma informação que diz que nós precisamos estar unidos. Quando alguém está do nosso meio com um problema, nós também sentimos a mesma coisa. Mas parece que existe um esfriamento nisso. Tem vezes que eu uso uma expressão, não para maldade, mas diz assim, tem vezes que a gente vira tribo, cada um em sua casa como fosse uma tribo. É para cá só. Isso não é assim. A gente tem que entender que o cristianismo é uma coisa muito além. Se não fosse assim, Jesus não viria salvar uma família. Ele veio chamar nós porque ele diz que você pertence à família dele. Então a gente tem que abrir esse entendimento, porque quando nós unimos, por isso que quando a gente sentir a saudade um do outro, quando a gente vê a falta um do outro, quando a gente vê as necessidades um dos outros, a gente está começando a entender as coisas. Porque eu sei que tem vezes que era aquela situação que eu nunca gostei muito, né? E aí falar assim, ó. Você lembra daquela musiquinha que dizia, então esse eu sou eu. Puxa, a gente cantava, né? Cantava, mas eu não concordo com aquela música. Sabe por quê? Porque não é um. Deus vai vir aqui tirar um. Ele tem uma noiva, ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Então esse sou eu. Até interessante, tudo bem, não vamos criticar isso, mas esse sou eu? Não. Porque o próprio Moisés falou assim, arrisca o meu nome. Já pensou? Moisés chega e bate assim, ó, mas não é Moisés. Ali é o Espírito de Cristo que estava em Moisés. Porque o homem Moisés, ele seria achar orgulhoso, irmão. Eu quero te mostrar isso em pontos importantes para você entender. Olha aqui, 40 anos, estou no Egito, sou o príncipe do Egito. Que coisa maravilhosa, né? Ser o príncipe, né? Lava meus pés, faz isso, traz maçã, faz isso, pega aqui, escosta minhas costas, bate ventinho para mim. É o príncipe, é o que ele tem. Hoje a gente é melhor que ele, né? A gente tem ar-condicionado, tem isso, aperta o botão do carro, liga. Não é verdade? Somos melhores, somos príncipes. Analisando aquela... Você queria ser um príncipe do Egito? Não. Eu quero ser hoje eu posso viajar para qual lugar, posso pagar uma passagem, posso ir na China. Mas o que ele vai fazer? Então quer dizer que a gente vive melhor do que príncipe hoje. Você tem será que eles tinham uma geladeira que chega lá, puxa, tira aqui, pega o gelinho, bota água gelada, toma um suquinho? Não tinha. Você está entendendo? Mas pensa o que ele era. Todo o orgulho estava ali. Tanto que a Escritura diz que ele ensinava os egípcios na arte da guerra. Então ele tinha um orgulho. Deus tem que pegar e fazer assim, vai para o Egito, vai para o Egito, vai para o deserto. Todo homem de Deus, eu vou explicar para você, todo homem de Deus tem que ir para o deserto. Todo homem de Deus tem que passar um tempo só. Não só estou falando na questão do homem, mas na questão da mulher. Todos os homens, todas as mulheres, quando eu falo homem, eu falo as mulheres também, tem que passar um tempo só, ter uma experiência com Deus só, saber que muitas vezes Deus deixa você só. Vai Moisés, 40 anos para poder passar esse processo, irmão. Depois disso ele está com 80 anos. 80 anos, já pensasse que é 80 anos para nós? Por isso que não tem aposentadoria não para cristão, né? É até lá, na eternidade.
Tem vezes que as pessoas querem se aposentar, é até a eternidade. O que eu quero dizer para você? Ali está com 80 anos. 80 anos, ele passa a mão num cajado, já está com a perna meia bamba, já vem com... Não é? Porque se é um jovem, ele precisa de um cajado? Não precisa, já vai assim, ó. Se fosse um jovem, anda normal, com o cajado, ó. E vai libertar o povo hebreu. Depois que ele passou pelo deserto. No deserto tem holofote? No deserto alguém fica falando assim, que maravilha. No deserto tem bastante gente para bater nas tuas costas? Você já pensou nisso? No deserto tem muito agrado, né? Tem bastante barulho. Irmão. Eu acho que Deus, a escola dos homens de Deus sempre foram no deserto. João Batista no deserto. Jesus Cristo 40 dias e 40 noites no deserto. Então tu vai ver que a escola dos homens de Deus sempre foram no deserto. Para quê? Preste uma atenção que eu quero que você entenda isso. Quando você deixa todas as vozes e dá um tempo para Deus, você vai escutar Deus. Talvez não seja aqui, mas será aqui, no coração. Você vai escutar Deus. O problema é que hoje, preste bem o que está acontecendo hoje com nós. Nós temos muitas vozes falando ao nosso coração. Daí você diz, como, irmão? É a maior de graça que foi criado. Você sabe o que eu estou falando. Foi o celular. É bom, é bom. É ciência, é ciência. Eu não vou bater, não vou chutar o balde sobre isso, não. Mas você já viu quantas vozes fluem ali? Claro que existem ali coisas que vai te ajudar. E tem coisas, 90% não vai te ajudar. Então, por isso que Deus pega o homem e leva para o deserto. Daí, o homem se encontra com uma sarça, pegando fogo. Oh, glória a Deus, irmão. Que essa noite você se encontre com essa sarça, pegando fogo. Que ele possa dizer assim, meu irmão, esse lugar, essa palavra de Deus é santa. Tira tuas sandálias. Tem gente que não sabe que o lugar é santo, não tem de respeito, tem isso. Saiba que aquele lugar é santo, que é a palavra de Deus. A hora que você entende isso e dobra o seu joelho, Deus está ali para te explicar. Deus está ali para te abençoar. Deus está ali para te ajudar. Deus está ali para dar-te força. Deus está ali para proteger a tua família. Deus está ali para te guardar. Deus está ali para te prosperar. Deus está ali para firmar todo um conhecimento da palavra de Deus na sua vida, irmão. Você pode pegar qualquer homem na Bíblia, eu posso te mostrar, sempre foi assim. Mas você tem que ceder o seu direito, de maneira que Deus possa ajudar a compreender esse tempo. Então, você entendeu quando você tem graça? Você entendeu, né? As parábolas estão ali, elas estão todas recheadas. Quando você fala de filho pródigo, quando você fala a ovelha perdida, quando você fala disso, você logo percebe assim, graça, 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 graça. Quando você vê com isso, você sabe que isso está tudo influenciado nisso. Mas parece que a pregação para nós, a gente tem uma condição que dói em nós, irmão, que é isso. Nós queremos é isso aqui. Quando você se encontrar com Deus, peça isso para ver. Peça isso para ver. Quando você se encontrar com Deus, você diz assim, Deus, eu quero é lei. Para ver se você passa no crivo da lei. O próprio Jesus Cristo foi perfeito.
Ele morreu por ti e mostrou a graça. Para um sangue ser derramado sobre você, porque você não conseguia ter isso aqui, ó, irmão. Não existe homem e nem mulher que tem isso aqui, ó. Consegue chegar a esse padrão aqui, ó. Todos nós pecamos, porque nascemos de mulher, se lembra? Se você sabe, toda a transição. Por isso que não chegamos a esse patamar. Por isso que Jesus hoje, Ele trouxe uma mensagem que é de graça. Graça, mostre isso. Trabalhe em teu coração, aprenda isso, irmão. Ó, se você aprender isso, você não vai ter... Não vai ter o que eu quero dizer assim, ó. Se você aprender isso, você não vai ficar brabo, com raiva, com problema, com isso, pensando nisso, pensando naquilo, porque você já encontrou aquilo que é bom. Mas tem vezes, eu me lembro de um tempo, irmão, quando era mais novo, que era difícil entender isso para mim. Mas Deus, Ele vai quebrando a gente, né? Acho que a idade vai nos amansando um pouco. Essa é a verdade. A idade vai nos pensar melhor, amadurecer melhor, entender melhor. Por isso, quando você um dia se deparar com Deus, você vai pedir graça. E se você quer amor, começa a produzir isso. Eu tenho experiências nessas questões, não que eu quero dizer que sou esse, mas eu estou dizendo experiência, eu quero dizer assim, ó. A gentileza produz gentileza, você escuta isso aí, né? Agora, o que o amor produz, será? Pergunta, o que o amor produz? O amor é uma coisa assim, ó, você não quer ficar longe. Você não vai ficar longe, você não quer ficar longe, não quer ficar longe daqui, não quer ficar longe daquele, não quer ficar longe daquele. Tudo isso flui isso, irmão. Ou você acha que quando está tendo um combate, uma guerra, o cara está feliz? Não está. A gente quer que a coisa esteja em harmonia. Que é isso que Deus sempre quis entre os filhos, né? Vamos ouvir nosso irmão. Seja caridoso.